Paz e luz em todos nós. Mais uma vez estamos reunidos aqui na Casa de Bezerra de Menezes para conversarmos um pouquinho a respeito de doutrina espírita. Sou Maria Xavier e às quartas-feiras nós costumamos fazer pequenos comentários de evangelho, de alguma mensagem espírita. Em seguida, nós fazemos a vibração e a prece, e durante essa prece todas as pessoas recebem a ajuda de que tem necessidade. Então nós pedimos para que vocês coloquem a água para ser fluidificada, para que os espíritos possam colocar o remédio para aquele que necessita, dentro de cada necessidade de cada um de vocês. E os nomes das pessoas que precisam de vibrações também podem ser anotados, deixado no lugar onde vocês se encontram, ou colocado mesmo na rede social, que certamente o atendimento será feito. Então, isso colocado, nós vamos começar então. Hoje nós vamos falar de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do capítulo 16, a mensagem de número 9, que trata da verdadeira propriedade. Uma mensagem de Pascal, que foi psicografada em Genebra em 1860. Então, diz assim, esse capítulo 16 não se pode servir a dois senhores. Então diz assim, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele quanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Então vamos ver aqui nessa parte da mensagem, quando diz que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Então vamos relembrar. Nós somos espíritos, nascidos para o amor, para a luz. Somos os seres inteligentes da criação, que quando encarnados, nós estamos em aperfeiçoamento, não importa em qual mundo que nós encarnamos, nós estamos em aperfeiçoamento. A Terra, como nós já dissemos outras vezes, é um mundo de provas e expiações. Os espíritos que aqui habitam estão mais próximos ainda do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então, a qualquer momento, a morte chega, a gente pode morrer quando é criança, pode morrer na adolescência, pode morrer na juventude ou na velhice. Mas no momento nós vamos deixar esse corpo que nos foi cedido para o nosso aprimoramento. Então, quando nós nascemos, nós trazemos conosco a nossa bagagem, aquilo que nós vimos adquirindo através das existências. Isso está gravado em nosso perispírito. Então, nós vimos com essa bagagem. E quando nós vamos embora daqui, nós vamos levar somente a bagagem com que nós chegamos e mais aquilo que nós amealhamos durante a nossa vida aqui na Terra. E que bagagem é essa que nós vamos levar? Nós vamos levar aquilo que foi proveniente
do nosso comportamento, do nosso desenvolvimento, da nossa vida, da nossa experiência nessa encarnação, enquanto nós estamos aqui com a família que nós temos, com os amigos que nós temos, o lugar onde nós trabalhamos, o clube que frequentamos. Então, essa convivência, essa vivência, a forma com que nós a vivemos é que vai ser a nossa bagagem. Então, tudo aquilo que a gente não pode levar, que são as coisas materiais, a gente só usufrui disso, são simplesmente usufruto. Nem o nosso corpo físico, que é o nosso instrumento de aperfeiçoamento, nós levamos. Quando nós desencarnamos, a gente vai se expressar no mundo do espírito através do nosso perispírito, e essa vai ser a nossa expressão. Então, um outro dia a gente fala a respeito do desencarne. Então, o que é que então a gente tem que fazer enquanto nós estamos aqui na Terra? Fazer uma bagagem daquilo que nos vai ser útil, como diz aqui. Quando a gente vai para um país, quando a gente vai em viagem, o que é que a gente leva? Nós não levamos todas as coisas que nós temos. Nós levamos uma bagagem e nessa bagagem vão as coisas que nós vamos necessitar. Vai ser o nosso passaporte, o dinheiro, vai ser uma roupa, um calçado, né? Então, poucas coisas nós levamos, porque é isso que vai ser de utilidade. Na vida espiritual, qual deverá ser a nossa bagagem? Então, serão os frutos daquilo que nós conseguimos através do desenvolvimento da nossa inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, a cultura que nós adquirimos. Então, isso é que vai fazer parte da nossa bagagem. Aí a gente fala assim, mas será que é assim mesmo? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Então, todos os grandes mestres têm nos explicado, em qualquer das religiões, que é necessário que a gente desenvolva qualidades positivas, que a gente desenvolva a bondade no nosso coração, o amor ao próximo, o desapego, seja das coisas materiais, sejam das pessoas, sejam dos animais. Então, por quê? Porque isso vai facilitar o nosso ingresso na vida espiritual. Então, se nós pensarmos só em adquirir coisas materiais a qualquer custo, não darmos atenção à nossa família, os nossos amigos, no trabalho, puxar o tapete das pessoas para assumir uma posição, fazer negócios escusos. Então, isso vai pesar negativamente na nossa bagagem. Agora, se nós abrirmos os nossos corações, se nós trabalharmos em nós as virtudes do coração, na nossa família nós vamos descobrir um companheiro que necessita mais de atenção, então nós vamos dar mais atenção àquele companheiro, àquela companheira. Na nossa família, às vezes nós estamos numa posição financeira privilegiada e temos um irmão nosso que não consegue sair, não consegue se desenvolver, e nós falamos, mas não gosta de trabalhar, não trabalha. Às vezes não, às vezes a dificuldade dele é uma oportunidade para que a gente possa dividir os recursos de que nós já temos. Então é preciso que a gente tome bastante atenção na nossa vida, naquilo que nós estamos fazendo dela. Aí a mensagem continua. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se pode pagar. A outro de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Pergunta-lhe-ão, que trazes consigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra,
pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder Leão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um da última, onde será tratado de acordo com os teus haveres. Então, essa mensagem é de Pascal, né? Foi escrita em Genebra em 1860. Então, vejam que interessante, não é? Não adianta aqui na Terra a gente pagar peso de ouro para a gente entrar no reino dos céus, porque não é por aí. Agora, se você pegar do seu ouro e dividir com aquele que nada tem, aí sim você vai estar fazendo a sua como é que se diz? A sua riqueza para entrar no mundo dos espíritos. Tanto que Jesus, ele disse, né, que não se pode servir a dois senhores, porque a um a gente vai amar e o outro a gente vai odiar. Então não se pode servir a Deus e a Mamon. Aqui Mamon significa as coisas da terra, as coisas às quais nós estamos apegados. E vale lembrar aqui também daquela passagem do moço rico, que ele chega para Jesus e pergunta e fala para ele, né, o que eu preciso para te seguir? Aí Jesus fala para ele se ele honra pai e mãe, os 10 mandamentos. Ele disse que já fazia de tudo isso ele fazia. Aí Jesus fala para ele era um moço muito rico, fala para ele, então vai, vende tudo que você tem e me segue. Aí ele desistiu. Na verdade, Jesus só testou o rapaz, ele não queria que ele ficasse pobre de nada, porque todos nós, quando nós cremos realmente na mensagem do Cristo, quando nós seguimos o Cristo, nós temos tudo o que nós necessitamos em abundância. Nós temos tudo o que nós precisamos, desde que a nossa posição diante da vida, diante do Evangelho, seja uma posição real, que a gente realmente ame, que a gente acredite realmente na mensagem do Cristo e se esforce para ser uma carta viva do Evangelho, conforme nos ensinou também Paulo de Tarso. Para que a gente fixe mais essas mensagens de hoje sobre a verdadeira propriedade, eu indico que vocês peguem depois no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, onde se trata Meu Reino Não É Desse Mundo, aquela mensagem da Rainha de França, como ela chega no plano espiritual, como que ela se vê quando ela chega no plano espiritual. Então seria interessante que vocês fossem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse daqui, e lessem o item 8 do capítulo 2, do Meu Reino Não É Desse Mundo. E tem também uma outra mensagem bastante interessante, que é um livro que a maioria de nós espíritas lê pouco, mas é que a gente indica, O Céu e o Inferno. No Céu e Inferno, na parte 2 do Céu e Inferno, onde vai falar sobre os espíritos felizes, tem uma mensagem da Condessa Paula. Leiam também, que é muito interessante como que foi a vida dela aqui na Terra e como ela foi recebida no mundo espiritual. Então, no Céu e Inferno, a mensagem está lá na parte dos espíritos felizes, a mensagem da Condessa Paula. E lá ela diz, fica bem claro para a gente, que a caridade é a senha para a felicidade. Então essa é a nossa sugestão para a noite de hoje. Então a gente gostaria também de falar um pouquinho aqui a respeito, mais um pouco, reforçar que o apego aos bens terrenos, às pessoas, às coisas, pode levar a um sofrimento muito grande para nós como espíritos quando nós desencarnamos, porque nós ficamos cuidando daquilo que era nosso e não vamos viver a nossa vida espiritual. Então, a reflexão de hoje, Lê,
a mensagem da Rainha de França, No Céu e Inferno, a mensagem da Condessa Paula e também a mensagem do moço rico. É interessante que a gente estude para que a gente vá desenvolvendo essas nossas potencialidades. E para encerrar, então vamos contar uma historinha. Vocês gostam de historinha? Eu vou contar uma historinha para vocês. É a história do jardineiro e da princesa. Não tem certo o autor dessa historinha, mas lá no Google estava dizendo que o jardineiro e a princesa é uma mensagem do Jerônimo Mendonça. Não sei se vocês lembram de Jerônimo Mendonça, aquele orador espírita que falava deitado numa cama, né? Ele não enxergava, não podia se mover. Então disse que lá está dizendo que essa mensagem é dele, nós não podemos confirmar, tá? Então é assim, era uma vez uma princesa que ela vivia num castelo e ela era muito jovem, bonita e vaidosa. E toda noite ela, antes de dormir, abria a janela do quarto do seu castelo, fitava as estrelas, olhava para as estrelas e dizia: como eu sou poderosa, sou rica, não existe ninguém na terra mais poderoso do que eu. E aí ela ia dormir. Mas numa certa noite, ela teve um sonho. Ela sonhou que 2 anjos conduziram ela pelos braços para além das estrelas e pararam diante de uma casa maravilhosa, uma arquitetura linda, com jardim, pássaros, borboletas, e ela ficou encantada. E aí ela perguntou para o anjo: quem é o dono dessa casa? Aí o anjo respondeu: ah, princesa, esse castelo pertence ao seu jardineiro. Ela ficou assustada, espantada. Mas como que é isso? O meu jardineiro é um pobretão, ganha pouco. Como que ele pode ter uma casa linda dessa aqui no céu se ele é tão pobre na terra? Aí o anjo, bem tranquilo, carinhosamente, falou para ele: calma, princesa, as casas aqui no céu são construídas com tijolos de amor, da prática de caridade na terra. E o seu jardineiro, ele é humilde, ele é pobre, ele é quase analfabeto, mas ele sempre praticou a caridade. Ele cuida das flores com amor, com paciência, ele cuida de uma mãe paralítica, e o pouco que ele recebe, ele compra leite, doces e comida para as pessoas pobres. E esses pobres rezam por eles todas as noites. E a princesa nem acreditava naquilo que ela estava ouvindo, e eles continuaram seguindo dentro daquele espaço onde eles estavam. E de repente a paisagem começou a mudar, e eles se viram num lugar mais escuro, o céu ficou mais escuro, as plantas já não estavam tão bonitas, e apareceu um casebre bem pobrezinho. E a princesa olhou para aquele casebre e perguntou para o anjo: e de quem é essa choupana pobre? Aí o anjo respondeu: olha, princesa, essa casa humilde e desprezível é obra sua. Aí ela ficou mais espantada ainda. Como? Eu sou uma princesa, minha estrutura é nobre. Onde? Como isso? Aí o anjo explicou: filha, aqui não valem os títulos. Você não sorri para aqueles que lhe servem. Você não agradece os seus súditos. Você nunca sujou os seus pés no encontro dos necessitados. Você nunca ajudou ninguém. Você está sempre irritada e negativa. Então, os tijolinhos que você manda para cá são de ódio e de raiva. Então, por isso, a sua casinha é feia. Mas sempre é tempo de se renovar. Você pode mudar isso. Quando você acordar, agradeça a Deus por essa revelação e passe a amar o seu próximo. Aí, quando a princesa acordou, ela lembrou do sonho, agradeceu a Deus, foi em busca do jardineiro,
Ao sair, ela cumprimentou os súditos, que eles até se espantaram com aquela mudança, né? E aí ela foi lá e falou com ele, perguntou para ele: jardineiro, o que devo fazer para mandar tijolos de luz para o céu? Aí o jardineiro perguntou para ela: quantos pés você tem? Aí a princesa falou: 2, é claro. Quantos pares de sapato você tem? Ela falou: uns 150 ou muito mais. Aí o jardineiro falou: pois é, princesa, eu conheço pessoas que não têm nenhum par de sapatos. Quantos vestidos você tem? Mais de 200, das mais variadas cores. Aí o jardineiro falou: eu conheço mocinhas que não têm nenhum vestido para vestir. E aí ele falou: se você quiser, eu posso te levar ao encontro dessas pessoas que precisam, para que você mande tijolos de luz para o céu. E assim foi. Ele levou a princesa, ela conheceu os lugares pobres e durante toda a sua vida, a partir daí, então ela passou a praticar a caridade. E aí, quando ela desencarnou, do lado da casa do jardineiro, ela tinha construído um belo castelo. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Que a gente possa construir também o nosso castelo de luz, o castelo de luz, quando a gente retornar ao plano do Espírito. Então, que haja paz, que haja luz nos nossos corações, nos preparemos então para as vibrações da noite e a nossa prece, que valerá como um passe à distância. Nós, mais uma vez, lembramos que nós podemos sintonizar com os planos superiores da vida através do nosso pensamento. Então, nesses instantes, nós vamos pedindo a Jesus que a gente faça realmente uma sintonia com as forças superiores da vida, para que nós possamos ajudar aqueles que necessitam e nesse ato de ajudar, nós sejamos também ajudados, como dizia Francisco de Assis: é dando que se recebe. Então vamos abrindo as nossas mentes, os nossos corações, nos colocando bem tranquilos no lugar onde nós estivermos, fazendo o silêncio interior, ao cerrar os nossos olhos como se fôssemos adormecer, mas muito presentes a nós próprios. Então nós vamos sintonizando faixas superiores da vida, vamos buscando a companhia desses irmãos luminosos que velam por nós, que velam por todos os habitantes desse planeta Terra, esse nosso planeta azul. Então nós vamos nos deixando envolver pela melodia e por essas vibrações luminosas que vêm de mais alto e nos chegam através do nosso centro de força coronário ao centro da nossa cabeça e vai se expandindo mais e mais por todo o nosso corpo físico e espiritual, e nós vamos nos sentindo fortalecidos, nós vamos nos percebendo amados, luminosos na expansão das nossas auras, leves, extremamente livres e encarnados e desencarnados. Nós vamos rendendo graças ao nosso Criador, pedindo a Ele que nesses instantes as suas bênçãos de amor e de luz possam envolver todos os nossos irmãos em humanidade. Nós pedimos intensamente por todos os trabalhadores do bem, da fraternidade e da paz, e por todos aqueles que desconhecem as leis de amor, de perdão, de justiça e de caridade. Por todos os povos e nações, governantes e governados. Por todos aqueles que deixam a existência nos campos de batalhas e mais intensamente por aqueles
que fomentam e mantêm as guerras. Vibremos amorosamente em favor de todas as instituições religiosas, da caridade, da ciência, da educação, da política, da saúde, da segurança, da cultura e das artes. Pedimos a Jesus pelo nosso país, de norte a sul, leste a oeste, pelo nosso povo, pelos nossos governantes, que todos possam sentir a presença de Deus e receber toda ajuda, tudo aquilo de que necessitam. Peçamos a Jesus agora pelos nossos lares. Que bênçãos de paz, de amor, de luz, de reconforto possam envolver todos os seres que caminham conosco nessa existência. Que todos eles possam sentir-se filhos de Deus, herdeiros da luz, possam receber toda ajuda, todo o lenitivo de que necessitam. E se houver alguém adoentado na nossa casa, na nossa família, ou que esteja no hospital, que as nossas energias, que nossos fluidos possam ser trabalhados por esses espíritos amigos e servir-lhes de lenitivo e de ajuda. Nós te pedimos, Senhor, pelos nossos parentes, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, por aquelas pessoas que necessitam de vibrações e têm os seus nomes registrados, por aquelas outras que não nos pediram e nós sabemos de que necessitamos. Pensemos nelas para que também elas possam receber o auxílio de que necessitam. Pedimos amorosamente pelos nossos parentes e amigos que já retornaram à pátria espiritual e vibramos intensamente em favor dos nossos pais, onde quer que eles se encontrem, que eles recebam o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão. Vibremos por todos os idosos acolhidos em abrigos ou que estejam nos seus lares, que eles possam ser fortalecidos, por todos os idosos amparados por essa casa Bezerra de Menezes e José de Bacelar. Oremos amorosamente em favor de todos. E assim tranquilos, serenos, com os nossos corações aquecidos, nós vamos pedindo a Jesus agora, em favor de todas as pessoas que estejam adoentadas no hospital ou nos seus próprios lares, que bênçãos de paz, de saúde, de amor e de luz possam envolvê-las. Da mesma forma, nós pedimos por todos aqueles que cuidam delas, por todos os médicos, todas as equipes de saúde, de cientistas, todas as pessoas envolvidas em vencer essa pandemia. Vibremos por aqueles que deixaram a existência recentemente ou há mais tempo através da Covid-19 e por outras doenças. E vibremos intensamente em favor dos seus familiares que estão sentindo a ausência dos seus entes queridos, dos seus amados. E assim, unidos e entrelaçados, gratos a Deus pela presença amorável desses espíritos que velam por nós, desses trabalhadores de Bezerra de Menezes que nos auxiliam, nós vamos nos entregando agora aos seus cuidados e enquanto eles realinham os nossos centros de força, dando-nos o equilíbrio de que necessitamos, humildemente nós vamos orar com Jesus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é de amor e de luz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, hoje, agora e sempre, onde estivermos. Nós agradecemos imensamente a todos esses espíritos amigos, a esses médicos que trabalharam intensamente nesses instantes na ajuda de cada um de nós, e pedimos a Deus que na próxima quarta-feira nós possamos estar novamente juntos, e agradecemos imensamente pela vibração cariciosa e boa de todos vocês. Deus lhes pague paz e luz em todos nós.